Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thalita Camargo, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, e no vídeo de hoje a gente vai se aprofundar e discorrer sobre o tema mentalidade. Você vai ser capaz de compreender de fato o que é mentalidade, se você tem uma mentalidade mais saudável ou limitante e o que fazer, orientações bem práticas mesmo, com passo a passo, para poder ter uma mentalidade que te favoreça, uma mentalidade que a gente considera funcional e saudável. Como eu disse no comecinho desse vídeo, a minha base enquanto psicóloga é da terapia cognitiva comportamental, então todo o meu alicerce para poder te explicar o que é mentalidade vai ser baseado nessa linha teórica. A primeira coisa que eu quero te explicar sobre mentalidade é que mentalidade é o agrupamento das nossas crenças, das nossas percepções e da maneira como a gente age em relação a pilares que são tão importantes na nossa vida. Então, existem três aspectos da mentalidade que eu quero discorrer com você aqui hoje, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. A primeira mentalidade que é importante da gente cultivar e da gente se atentar é a mentalidade que a gente tem sobre nós mesmos. Como é que a gente se percebe? O que a gente pensa sobre a gente? Como é que a gente se compreende? Como é que a gente age quando a gente pensa o que a gente pensa sobre nós mesmos e quando a gente sente o que a gente sente em relação a nós. Então, muitas vezes a gente desassocia o que a gente está fazendo do que a gente pensa, mas a grande verdade é que muito do nosso comportamento é reflexo da maneira como a gente pensa, principalmente nós mesmos. Então, a mentalidade a respeito da gente, né, que dentro da psicologia a gente vai entender isso como autoconceito, que é um pilar da autoestima, ela é muito importante, porque isso vai nortear as escolhas que a gente faz em relação a gente. Uma segunda mentalidade que eu quero te apresentar aqui hoje é a mentalidade em relação ao mundo. E o que envolve o mundo aqui, Thali? O mundo envolve as suas relações interpessoais, o seu universo profissional, a sua relação, por exemplo, com o dinheiro. Então, o mundo é esse externo. Como que você constrói a sua percepção e como que você age em relação ao seu profissional. Como você se relaciona em relação ao dinheiro. Essa é uma mentalidade bastante importante, porque quando ela está muito limitada, essas relações externas tendem a sofrer bastante prejuízo. E uma terceira mentalidade que eu quero te apresentar aqui, que para mim é uma das mais fundamentais para a gente poder ter saúde mental, é a nossa mentalidade a respeito do futuro. Como é que você pensa o teu futuro? Como é que você está olhando para ele? Como é que você está percebendo que esse futuro pode ser? Então, já que eu te apresentei aqui um pouquinho do que é mentalidade, né, que é a reunião das nossas crenças, das nossas percepções, da maneira como a gente age, coloquei aqui para você três áreas fundamentais que envolvem todas as nossas mentalidades. Como é que você pode avaliar se a sua mentalidade ela está saudável, ela está te favorecendo, ou é uma mentalidade que está mais limitante e pode estar tornando o mundo e as suas relações um lugar um pouco mais difícil? A primeira pergunta que eu quero fazer para você, você pode pegar papel e caneta para poder escrever depois com mais calma, é: qual é a maneira que você se vê? Como é que você se enxerga? Quando você olha no espelho, quando você está sozinha, quando você precisa tomar uma decisão, como é que você se vê? Qual é a percepção que você tem a respeito de si mesma? Você se olha de maneira favorecida? Você se olha de uma maneira insuficiente? A segunda reflexão para você avaliar a sua mentalidade é quando você olha para o teu externo, quando você olha para as suas relações amorosas, para as suas relações interpessoais de amizade, para as suas relações familiares, para a maneira como você está profissionalmente. Isso está trazendo realização e satisfação para você? Ou você percebe que dentro dessas áreas tem conflito, tem alguma parte que não te gera conforto? Muito pelo contrário, está te gerando incômodo, tem sempre um conflito, tem sempre um problema. Como é que você está pensando essas áreas e como você tem agido em relação a elas? E uma terceira reflexão, terceiro conjunto de reflexão, é a maneira como você pensa o teu futuro. Como é que você tem pensado o teu futuro? É um futuro com perspectivas positivas? É um futuro com perspectivas um pouco mais negativas? Uma coisa que eu quero reforçar para você sobre mentalidade é que quando nós temos uma visão mais realista das coisas em si, sem estarmos impregnados de uma mentalidade que pode ser limitante, o mundo se torna um lugar mais possível e é claro que eu vou estar mais aberta a experiências positivas. Então tem uma frase que ela está sendo muito usada ultimamente, que é: a sua mentalidade define ou determina a sua realidade.
Aqui, com tudo que eu estou te apresentando, faz sentido a gente pensar que essa frase tem bastante pontos, né, para ser considerada como verdadeira. Ela não é uma verdade absoluta, existem outras variáveis que a gente precisa considerar, mas em grande parte a sua mentalidade vai ser sim capaz de definir a sua realidade. Não uma realidade aqui no sentido idealizado da coisa, mas a maneira como você pode controlar as coisas que estão no seu controle, estão acessíveis para você. A maneira como você pensa, a maneira como você lida com tudo isso é de fato muito importante sim para a maneira como você lida com a sua realidade. E um terceiro bloco desse vídeo que eu quero trazer para você é o que fazer então, tá? Eu entendi o que é mentalidade, entendi quais são os pilares importantes dessa mentalidade, fiz aqui as minhas reflexões, descobri que minha mentalidade está mais para limitante do que para saudável, então o que eu faço? Antes de eu seguir com as orientações, eu quero deixar aqui o meu Instagram, @psi_thalita_camargo. Então se você ainda não me segue, corre lá, e isso é um incentivo enorme. A gente vai poder estar mais pertinho, a gente vai poder trocar. E se você ainda não deixou nenhum comentário nesse vídeo, é muito importante que você deixe, porque assim eu consigo ter um termômetro e uma métrica se esse tipo de conteúdo faz sentido. Então vamos para a última parte do nosso vídeo. O que fazer então para a gente poder ter uma mentalidade de fato mais saudável? A primeira coisa que eu preciso reforçar é que a terapia, ela é algo fundamental para a gente poder desenvolver uma mentalidade mais favorecida e saudável. Às vezes a gente pensa que ir para terapia é ir quando a gente está ali com um quadro patológico instalado, ou uma ansiedade, ou uma depressão, e não necessariamente. A terapia é esse ambiente de autoconhecimento e de autopercepção. É lá que você vai poder olhar para você mesma, né? Onde o profissional vai poder te ajudar a identificar exatamente as crenças que a gente colocou até aqui. Não só olhar para essas crenças que talvez não estejam funcionando, mas de onde vieram essas crenças, do porquê que elas continuam aí, e te instrumentalizar a sair disso. Então, a primeira coisa, se você quer de fato cultivar uma mentalidade que pode te favorecer nesses aspectos tão importantes que eu te apresentei aqui, né, aspectos a respeito de si mesma, das suas relações, da vida profissional, do mundo em si e do seu futuro, terapia cognitiva comportamental é bem importante que você faça. Um segundo aspecto, que talvez esse já esteja mais no seu controle, é que você consiga, de fato, discernir, escolher melhores as suas relações. Por quê? Porque a relação também é um lugar de percepção. A relação também tem esse potencial de nos moldar, de nos influenciar, de contribuir e de trazer prejuízos. Então, escolher boas relações, relações que te acrescentam, relações que têm apoio mútuo, relação que você é respeitada, é muito importante para que você sinta, de fato, uma melhora na sua mentalidade. Um outro aspecto fundamental para você construir uma mentalidade saudável é você consumir bons conteúdos, como esse vídeo aqui, que você parou para poder ouvir, tá aqui comigo já há alguns minutos entendendo que é a mentalidade. Clareza é fundamental para alguém que quer ter uma mentalidade saudável. Eu costumo usar uma frase constantemente com os meus pacientes, que é: aquilo que você não conhece não existe para você. Então, como é que você vai tratar? Como é que você vai ter controle de algo que você não acessa? O fato de você estar aqui, respondendo essas reflexões, entendendo que a mentalidade já vai trazer mais clareza para você. Talvez você nunca tinha parado para pensar que mentalidade não é só a maneira como você pensa uma coisa, mas é a maneira como você pensa, como você percebe, como você age em relação àquela coisa. Então, estar aqui ouvindo esse conteúdo já vai contribuir para que você consiga ter uma maior clareza a respeito da sua mentalidade. Consuma conteúdos que realmente possam te agregar. E uma quarta orientação, e não menos importante, é a sua rotina. Por que, Thalita? O que tem a ver, né, a minha rotina com a minha mentalidade? Nós somos o resultado, em regra, daquilo que a gente faz todos os dias. Então, a maneira como você tem vivido, os horários que você tem colocado na sua vida, seu sono, sua alimentação, se você pratica ou não atividade física, tudo isso vai esbarrar também na maneira como você se percebe e pode melhorar de fato a tua mentalidade a respeito de si mesmo. Uma das coisas que eu quero entregar para você aqui hoje a respeito da mentalidade é que, se você tem uma mentalidade com uma visão mais realista de você mesma, isso vai favorecer que você esteja colocada no mundo, né? Posta no mundo de uma maneira mais favorável. Isso pode sim contribuir de maneira significante para os resultados serem melhores na sua vida. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Eu vou ficando por aqui. Se você quer ser avisada, notificada desses vídeos, existe um recadinho aqui abaixo.
É só fazer ali a sua pequena inscrição gratuita, que esse conteúdo vai para você por e-mail. Até a próxima!